realmente não vê falta de recurso. O que nós vemos, às vezes, é a falta de responsabilidade no recurso público. Que acredito nesse governo, eu confio nesse presidente, eu confio nos seus ministérios e vou lutar até o final para nós melhorarmos esse Brasil. No programa de hoje, uma entrevista muito especial com a deputada bolsonarista Aline Sleuth, do PSL do Paraná. A deputada faz uma defesa intransigente do governo Jair Bolsonaro. Vamos então acompanhar a entrevista com a deputada Aline. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez por prestigiar a TV Com Brasil. Hoje o nosso papo é com a deputada federal do PSL do Paraná, a deputada Aline Sleuth, que gentilmente cedeu parte aí do seu tempo para conversar com a gente. Boa tarde, deputada. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui num grande trabalho, muito ativo sempre, mas sempre dá tempo de parar e conversar com os amigos, levar informação aí para o povo brasileiro. Muito bom. Tenho aqui também na mesa o nosso colega jornalista Eduardo Negrão, que está em São Paulo. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, deputada. Um prazer recebê-la, uma legítima representante da colônia holandesa aqui no Brasil. Deputada, eu vou começar dando a oportunidade da senhora falar como que está sendo o seu trabalho. A senhora que primeiro mandato no Congresso, né? Como que está sendo a sua atuação aí nesse período de pandemia? Eduardo, Sandro, então é um prazer, como eu falei, estar aqui com vocês e mais ainda de falar um pouco do trabalho. Desde o momento que nós iniciamos os trabalhos remotos em forma de votação aqui na Câmara, eu não parei de trabalhar. Eu continuo vindo todas as semanas, eu trabalho efetivamente no meu gabinete e aqui pela organização da vice-liderança, eu que sou vice-líder do governo aqui na Câmara. Somos em 13 vice-líderes e mais nosso grande líder, Vitor Hugo, Major Vitor Hugo, e a responsabilidade é dobrada. Porque como nós estamos nesse momento de pandemia, nós temos muito trabalho, muitos projetos, são centenas de projetos, tanto nesta área da pandemia, do coronavírus, como também as pautas que nós já estávamos discutindo, trabalhando antes da pandemia. Então, para vocês terem uma ideia, tem dias que nós começamos as nossas votações 11 da manhã e nós saímos daqui meia-noite, 1h, 2 da manhã. Às vezes até eu fico assim meio chateada quando eu vejo algumas matérias dizendo assim: votaram na madrugada, na sordina da noite e tal. Na verdade, a gente votou de madrugada porque nós estávamos trabalhando até de madrugada. E aqui está muito intenso. Na verdade, sempre foi intenso, mas nesse momento de pandemia, das ações do governo, porque acredito nesse governo, eu confio nesse presidente, eu confio nos seus ministérios e vou lutar até o final para nós melhorarmos esse Brasil. Eduardo Negrão. A deputada citou a Aliança, né, que é um grande esforço aqui em São Paulo também. Estamos envolvidos nesse processo. Como é que a senhora vê? A gente entrevistou recentemente o presidente nacional do PPB, e ele procurou o presidente, falou: presidente, para com isso, vamos simplesmente filiar os seus deputados e o próprio presidente, eu libero os diretórios. Como que a senhora vê as perspectivas da Aliança, pelo menos aí no Paraná? Nós ouvimos aí os noticiários nos últimos dias que falavam até sobre a impossibilidade de finalizarmos o processo do Aliança pelo Brasil, falando que tem muitas dificuldades, que a gente não conseguiria arrecadar as assinaturas de apoio necessárias, mas isso não é fato. Faltam pouquíssimas assinaturas, o povo brasileiro se uniu, veio forte nesse apoiamento. Infelizmente, nós tivemos aí uma perda de 30% a 40% das fichas, no sentido que as pessoas que já estavam filiadas a algum partido esqueciam ou não sabiam que precisam se desfiliar para poder apoiar a formação de um novo partido. Ao povo brasileiro conservador de direita, que quer realmente um espaço, um partido que o represente, que quem ainda não fez a ficha de apoiamento
preencha a sua ficha, encaminhe para nós e que logo depois desse momento aí ruim que estamos vivendo da pandemia, sem dúvida alguma conseguiremos colocar o partido para funcionar. Deputada, por falar em partido, esse quadro de eleição municipal, os deputados federais aliados ao presidente da República, o presidente já falou que não vai ter tempo, não tem como se dedicar a isso. Os deputados federais vão apoiar candidaturas a prefeitos? No seu caso, a senhora vai apoiar? No meu caso, não sei como os outros vão adotar, mas no meu caso, Paraná tem 399 municípios. Eu estou lançando candidatos a prefeito, vice-prefeito ou chapas de vereadores em 104 municípios. Esses 104 municípios, nós tivemos que adotar, né, alguma sigla, né, parceira de algum amigo, de alguém que nos disponibilizou, para que os nossos candidatos pudessem, né, se filiar e concorrer. Você não tem como botar sua candidatura avulsa e falar, não, eu sou o João, acabou, eu sou o João, sou candidato e votem em mim. Você tem que estar afiliado. Você está acompanhando a entrevista com a deputada bolsonarista Aline Sleuth, do PSL do Paraná. Brasil Nordeste volta já já. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância em instituições públicas parceiras. Os cursos serão oferecidos de acordo com a necessidade do mercado de trabalho de cada região. Mais oportunidade, mais emprego, mais conhecimento. Todos os cursos serão gratuitos, de qualificação profissional e com certificado, para você já começar a se preparar agora. Conheça os cursos das instituições parceiras e saiba como participar do processo seletivo e se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, Brasil Nordeste na TV Com Brasil. Canal 28, na Sky e Oi TV. TVs Claro e NET, no Canal 3 e na TV Vivo e GVT TV, Canal 239. Brasil Nordeste na TV Com Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, apresentação Sandro de Moura. Vamos voltar para continuar esse bate-papo com a deputada sobre a defesa do governo do presidente Jair Bolsonaro. Nas capitais do Nordeste, a gente nota um crescimento, que o Bolsonaro sempre foi forte no Sul, né? No Sudeste, até mais no Sul do que no Sudeste. E a capital do Paraná, especificamente, Curitiba, como que a senhora vê o cenário político lá? Então, o capital do Paraná, nós teremos, até o momento, tem 4, 5 nomes que estão sendo difundidos, divulgados. Tem, me parece até que sai um candidato do PSL, mas eu, particularmente, ainda não defini apoio, não demonstrei apoio, até mesmo porque fica difícil para mim, nesse momento, sem partido, né? Estou no PSL, mas estou esperando a possibilidade de sair, então fica uma situação um pouquinho difícil. Mas tenho algumas reuniões para fazer, em especial com muitos vereadores que estão em outras siglas e que querem o meu apoio, né, para suas candidaturas e que desejam, no futuro, vir também para o partido. Como eu estou muito atarefada aqui em Brasília, por conta de todo esse trabalho remoto e por conta também dos trabalhos da vice-liderança, eu acabo não conseguindo fazer todas as reuniões que eu preciso lá no Estado. Mas, nesse próximo, agora, final de mês, esses últimos 15 dias, eu pretendo alinhar ainda, principalmente na capital e alguns municípios maiores, né, do Estado, tentar ainda alinhar os casos que a gente não tenha prefeito e vereador lançado pelos nossos grupos, que nós possamos, ao menos, apoiar e ajudar, colaborando, assim, indiretamente nas eleições. Deputada, eu quero voltar um pouco aqui para as ações do governo federal. Nesse período de pandemia, a gente tem acompanhado que o governo federal
tem aberto aí os cofres, né, para liberar muito recurso. E as pessoas às vezes me questionam, né, me cobram, falam: nossa, o que o governo está fazendo para ajudar o povo? Aonde que está o dinheiro do governo federal? O dinheiro do governo federal está lá, nos estados e nos municípios. Agora, cabe aos governadores e prefeitos fazerem boas compras, excelentes licitações, com transparência, com preços justos, cuidando do recurso público e atendendo às necessidades que realmente a população precisa. Então, nós temos aí ministérios que já liberaram mais de 20 bilhões, 30 bilhões para um estado, para outro estado. Nós temos políticas públicas que, somando cidadania, saúde, infraestrutura, toda a estrutura do governo federal, já passa, segundo o Ministério da Economia, de 1 trilhão e 200 bilhões de investimentos para o Brasil. Então, é muito dinheiro. A gente realmente não vê falta de recurso. O que nós vemos, às vezes, é a falta de responsabilidade no recurso público. Então, eu observei esses dias atrás algumas ações, inclusive da PF, do Ministério Público, no Pará, Rio de Janeiro, Amazonas, teve muitos estados aí que tiveram visitas nas suas secretarias e em alguns políticos, inclusive com muitas prisões, devido às denúncias de irregularidades de licitação e compras também, né, com preços que não são nada justos, todos superfaturados. E aqui na Câmara, nós também estamos adotando uma medida, montando uma CPI, que também vai averiguar essas denúncias, porque, infelizmente, estão acontecendo em quase todo o país. Então, como eu falei, é nossa responsabilidade fiscalizar essas ações. E a gente vê um esforço gigante do governo federal sangrando, tirando de todos os lugares que pode tirar, secando fundos de todas as áreas para conseguir recuperar, principalmente, a estrutura de saúde dos estados e dos municípios, porque por muitos anos o desgoverno que esteve governando o nosso país falava-se e não faziam praticamente nada. Nossos hospitais sem UTIs, sem infraestrutura, sem respiradores. Agora, quando aconteceu a pandemia, todo mundo ficou desesperado, porque nas UTIs não tem respirador, não tem ventilador, não tem uma estrutura. E aí todas essas medidas de lockdown, de isolamento, estão tentando apaziguar e resolver, acalmar as curvas na área da saúde e destruindo a área da economia do nosso país. E esquecendo que não existe vida e saúde sem economia, porque a economia gera emprego, a economia gera qualidade de vida, gera harmonia no lar, gera alimento para os filhos, gera remédio, estrutura, enfim, tudo que a família depende para ter uma vida melhor. Então, me preocupa muito esse momento. Nós temos pedido muito aos governadores e aos prefeitos que repensem nos seus planejamentos e nos seus decretos, mas, infelizmente, por uma decisão do Ministério Público e uma decisão de um ministro, especialmente, ficou a cargo do Estado e dos municípios definirem seus decretos, se volta a funcionar, se não volta, se faz isolamento, se não faz. E aí tem os excessos. Aqueles municípios que não têm nenhum caso de coronavírus, nenhum, está lá fechado, as portas há 90 dias. E já vai acabar acontecendo um problema tão grave quanto o da saúde, porque se a pessoa perdeu o emprego, ela não está conseguindo mais saldar suas dívidas, não consegue pagar os seus comprometimentos, sua família começa a cobrar. Daqui a pouco nós teremos tantas mortes de violência, suicídio, depressão, outros problemas de saúde. Já vimos um aumento gigante de violência doméstica, tudo consequência dessa desestruturação, dessa desorganização governamental. Deputada, eu gostaria que a senhora falasse sobre movimentos democráticos que estão sendo taxados de antidemocráticos. Nós acompanhamos aqui parlamentares tendo a sua privacidade invadida. A senhora mesmo foi vítima disso? Para mim, foi assim um susto. Eu estava numa reunião com o ministro Tarcísio, e daqui a pouco meu telefone toca um número diferente que eu não tinha,
e era um da Rede Globo e um do CNN querendo fazer uma entrevista porque eu estava dentro do inquérito 4828, porque eu estava apoiando manifestações antidemocráticas. Falei, olha, eu estou em reunião depois que terminaram de conversa. Fiquei pensando, ué, mas acho que ligaram para a pessoa errada. Terminei a reunião, chamei a minha assessoria e falei, escuta, vocês estão sabendo de alguma coisa? Porque eu não estou sabendo do que estão falando. Deputada, não acredito que acabou de passar na CNN que a senhora está sendo investigada porque a senhora é a maior patrocinadora de manifestos antidemocráticos. Eu falei, minha nossa, primeiro que eu jamais participaria, né, maior de manifestos. Maior patrocinadora. A maior patrocinadora. Quanto que a senhora investiu nesse negócio, deputada? Eles dizem que eu patrocinei R$10 mil. Eles dizem. Então, mas eu vou contar para você, eu não investi nada. Primeiro porque eu não participo de manifesto antidemocrático. Segundo, eu fui eleita democraticamente, presidente também democraticamente. Terceiro, fiz parte de alguns manifestos aqui em Brasília, com a minha camiseta verde e amarela, minha camiseta do Bolsonaro, minha bandeira do Brasil, e como meu direito de cidadã, não é nem como meu direito parlamentar. Eu sou vice-líder do governo, poderia estar lá lutando pelo governo, mas eu estava lá como cidadã, lutando pelo presidente da República que nós elegemos com 57 milhões de votos. E aí, o que aconteceu? Quando eu recebi esse processo, eu levei quase 10 dias para ter o direito de vê-lo, porque ele é só presencial. Aí meus advogados lutaram, conseguiram o bendito do processo. Depois eu descobri lá que em dezenas e dezenas de páginas, eu estou lá citada em 2 linhas, de acordo com o jornaleco que eles recortaram lá, dizendo que eu fui uma das patrocinadoras dos movimentos antidemocráticos. Por quê? Porque eles estão investigando uma certa empresa, que é do Serginho, que é publicitário do Aliança pelo Brasil, e eu contratei 1 mês de serviço desta empresa no meu gabinete para fazer a minha mídia, a minha divulgação, o meu trabalho, que é justo, legal, constitucional, regimental, não tem nada de ilícito. Eu tenho a nota, eu tenho o contrato, eu tenho a comprovação, eu tenho o planejamento, o que foi postado, como foi postado. Inclusive, eu tenho o grupo do WhatsApp, daquele grupo de mídia, eu brigando com eles. Muda essa foto, escreve aqui, não gostei disso, não posta aquilo. Está tudo ali, comprovado que a empresa prestou o serviço para mim. Ora, como que a justiça, ou o ministro, ou enfim, todo esse enredo me coloca nessa situação? É mais ou menos quando você vai numa pescaria, joga uma rede gigante e fala, vamos ver o que vem. Aí ele quer pegar o peixe X. Aí vem 500 peixes diferentes. Aí ele joga depois na lagoa de volta. Eu acho que é mais ou menos isso que estão fazendo. Joga na lagoa, vê se pega alguma coisa. Se não pegar, azar, denigrimos a imagem, machucamos, ferimos, colocamos a pessoa num desconforto, ela gastou um monte para se defender de algo que ela não deve, que é o meu caso. Então, eu me sinto muito triste, desconfortável, porque nós vivemos num país democrático, nós temos direito de falar o que pensamos. Sempre falei nas minhas lives, nas minhas publicações, o que eu penso sobre algumas votações do STF, nunca agi de forma ilícita, irregular, nunca desmoralizei a instituição STF, Congresso e Senado, respeito as instituições, mas eu tenho o direito de falar o que eu penso, e às vezes eu falo sobre alguma votação, sobre alguma decisão que está prejudicando o nosso Brasil. Em relação aos jornalistas que você falou, e falou muito bem, temos visto uma perseguição natural, porque agora parece que virou natural. Todo mundo que é de direita é perseguido. É jornalista, é escritor, é professor, é político, é ativista. Todo mundo está sendo perseguido, sigilos de banco, de conta, de telefone rompido, assim como se fosse a coisa mais simples do mundo. A do Adélio ninguém rompe. A do Adélio ninguém fica sabendo. Mas a minha, que não devo nada, está ali já há tanto tempo sendo investigado. Então, eu quero dizer assim ao povo brasileiro que não perca a fé, está tramitando aqui na Câmara o projeto do fake news. Nós, se Deus quiser, vamos derrubar aqui na Câmara, porque nós não podemos achar normal uma lei da mordaça impossibilitando que as pessoas tenham direito de falar e pensar. Então, isso nós estaríamos quase montando uma ditadura escondida. E eu sou totalmente contrária a essa situação. Tenho certeza que o governo também será, porque nós não podemos admitir, censurar e limitar o direito do cidadão brasileiro. Então, a minha visão em relação a tudo isso, que é um grande absurdo,
E eu espero, porque eu ainda confio muito na justiça, eu ainda espero que a justiça faça justiça, porque nós precisamos que realmente ela faça a lei ser cumprida e que cidadãos de bem que não devem nada parem de ser envergonhados, parem de ser expostos, parem de ser ridicularizados e perseguidos simplesmente por concordarem com o governo, com a direita, com o conservadorismo e com tudo isso que nós lutamos para conquistar e eleger. Antes de fazer um agradecimento final aqui à deputada, eu quero aproveitar essa presença forte da deputada Aline para dizer o seguinte, sobre o que ela pontuou a respeito de muito dinheiro colocado nos estados e municípios. Durante algum tempo, eu trabalhei com dependente químico. Por mais que o pai libere dinheiro, enquanto o filho for viciado, não resolve. Enquanto gestores nesse país afora não forem libertos do vício de desviar dinheiro, de malversação de recurso público, de botar no bolso mesmo, não tem pai que aguente, não tem governo federal que consiga liberar dinheiro, tem que estancar o vício. Deputada Aline, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade. Oxalá que outros deputados da base do governo atendam TV como a nossa, TV Com, porque, por mais que se reclama também de outras TVs aí, mas quando essas TVs chamam, eles vão lá. E às vezes a gente fica aqui implorando para atender um ministro para falar daquilo que o governo está fazendo. E a assessoria não atende. Então, agradecendo a sua assessoria, através da Patrícia, que falou com a gente, mas todos os seus assessores, e a senhora em especial por ter atendido o programa da TV Com Brasil. Contem comigo, quando precisarem de informações do governo, eu estou disponível. Eu, como vice-líder do governo, acompanho todas as pautas de votação, faço uma divulgação muito grande nas minhas redes também, porque falar mal é bem fácil e corre rápido. E falar bem são poucos, e parece que é a conta-gotas. Então, eu já convido também a quem está nos vendo nesse momento, que sigam as minhas redes, vejam o meu trabalho, eu que represento o estado do Paraná, mas também voto as pautas do Brasil. E estou aqui com esse governo, fazendo o nosso melhor todos os dias, manhã, tarde, noite, às vezes a madrugada fora, deixando nossa vida, minha família, meus filhos, minha profissão, para poder estar nessa missão tão honrosa de representar o povo brasileiro. E hoje aqui em Brasília, eu sou uma grande representante do agro e sou a voz do Paraná, a renovação e a mudança. E que Deus nos abençoe nessas eleições, que nós possamos fazer a renovação tão necessária também nos municípios, porque são nos municípios que as políticas públicas acontecem. Então, que haja essa mudança lá, para que logo nós também vejamos essas mudanças nas demais instâncias. Agradeço mais uma vez essa disponibilidade e me coloco sempre à disposição de vocês. Obrigado, deputada. Eduardo Negrão, muito obrigado aí pela tua colaboração e até a próxima. Obrigado. Quero Obrigada. deixar uma especial para a deputada. Certamente, com o brilhante trabalho que ela está fazendo, ela terá, mais uma vez, o reconhecimento da população do estado do Paraná. Deputada, Deus abençoe a senhora também. Muito obrigado. Obrigada. E até a próxima. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.